vivemos tempos desafiadores. Mas não são esses tempos, diferentes dos que já foram vividos por aqueles que vieram antes de nós. A humanidade, desde a transgressão e consequente expulsão de Adão e Eva do paraíso, tem enfrentado desafios em muitos graus e formas diferentes. Dentro das Escrituras, podemos encontrar relatos de muitos desafios e maneiras pelas quais certos grupos de pessoas prosperaram enquanto vivenciavam suas dificuldades. E com estes exemplos, podemos adquirir experiência e viver nossos próprios desafios. Bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, E eu queria saber o que você pensa, qual a tua resposta para essa pergunta que eu te farei. Você vai lá nos comentários e deixa a resposta para a gente. Nos deixe saber o que você pensa sobre isso. E a pergunta é: o que o livro de Mórmon pode te ensinar sobre como prosperar em tempos difíceis? Eu te aguardo tua resposta lá. Mas saiba que as dificuldades são inevitáveis. Elas sempre virão. Mas em meio a todas essas dificuldades, nós podemos ser favorecidos pelo Senhor. E como exemplo, eu cito aqui o profeta Nefe, que passou por muitas aflições, mas conseguiu prosperar, porque foi altamente favorecido pelo Senhor em todos os seus dias. Alguém pode pensar que ter Deus a seu favor nessa luta, nessa causa, deve ser uma condição muito difícil de ser alcançada, já que um dos que precisamos imitar para conseguir este favor é o profeta Nefe, e ele realmente é um grande exemplo para todos nós. A história de Nefe, ela nos fornece orientação sobre como podemos obter o favor do Senhor. Em uma passagem do livro de Mórmon, obedientemente Nefe, atendendo ao pedido de seu pai de que ele retornasse a Jerusalém para obter registros importantes, ele disse: eu irei e cumprirei. Você conhece essa escritura, Toda criança da primária conhece. Em muitas ocasiões, Nefe foi ordenado a fazer algo que parecia impossível de realizar. Mas em todas essas ocasiões, o Senhor providenciou um meio para que ele realizasse o que ele havia ordenado, o que ele estava lhe pedindo, certo? Estudando o livro de Mórmon, é possível concluir que a vida de Nefe não foi um passeio pelo parque. O caminho que deveria seguir não foi magicamente colorido. Primeiro, ele teve que exercer fé e depois fazer o que o Senhor lhe ordenara. Quando Nefe e seus irmãos voltaram a Jerusalém para pegar as placas de latão, as duas primeiras tentativas falharam. Certo? Seus irmãos até já queriam desistir, mas Nefe acreditava que Deus providenciaria um meio para eles conseguirem as placas. Por isso, mais uma vez, ele foi à casa de Labão e pegou as placas, conforme seu pai havia dito. O que nos é possível aprender com a história de Nefe? Pensa nisso. O que é possível ao conhecer a história de Nefe, ver o desenrolar das dificuldades, das situações que se aparecem? O que te é possível aprender com tudo isso? Aprendemos que o Senhor favorece
àqueles que têm fé e procuram fazer sua vontade, mesmo em tempos difíceis, quando as provações pesam sobre nossa alma. Somos favorecidos quando buscamos os mistérios de Deus e desejamos conhecer sua vontade. Somos favorecidos quando arregaçamos as mangas e fazemos a obra do Senhor. O Senhor prometeu: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, eu amarei. E ainda acrescentou, tá? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Outros episódios das Escrituras que eu gosto muito, refere-se a uma das guerras registrada lá no livro de Moroni, tá? Um comandante do exército escreveu ao governador nefita Paorã, condenando-o por não enviar suprimentos e reforços para seus exércitos que estavam em extrema necessidade. Você conhece essa história também, com certeza. É uma história brilhante, ela é muito esclarecedora, tá? De conflitos, tá? Como nos comportar em conflitos. Moroni escreveu isso sem saber que o próprio Paorã estava com problemas e havia sido expulso por uma facção rebelde de seu próprio povo. Dadas as circunstâncias de Paorã, ele poderia ter respondido com raiva, mas em vez disso, respondeu com consideração e empatia, explicando suas razões e assegurando a Moroni que eles ainda estavam lutando pela mesma causa. Vocês podem ler isso lá no capítulo 60 do livro de Alma. Eu recomendo, é muito interessante. Em tempos difíceis, precisamos dar respostas claras e gentis, com recheio de perdão. Mais do que nunca, essa é uma decisão urgente. A resposta de Paorã a Moroni impediu que dois homens justos, dois amigos, se tornassem inimigos e fortaleceu ainda mais suas amizades. Nós também podemos escolher responder com amor fraternal, como Paorã, e procurar entender quando somos mal compreendidos. Falar com compaixão quando nos falam com dureza. Ter paciência com os outros, quando os outros estão perdendo a paciência deles, né? E continuar a amar, mesmo quando há pouco ou quase nada para ser amado. Existe algo que eu aprendi com as dificuldades da vida que eu devo compartilhar com vocês, tá? Os tempos difíceis podem nos unir ou nos separar, queridos. Quando chegar a hora de fazer a escolha, que sua opção seja pelo amor fraterno e a união. Ainda no livro de Mormon, nós lemos sobre a magnitude das dificuldades que Leí enfrentou em sua jornada para a Terra Prometida. Fome, fadiga, rebelião de seus filhos mais velhos e a acusação de ser apenas um visionário que estava levando sua família para perecer no deserto, entre muitos outros argumentos deles. Leí falou sobre sua mágoa e dor, descrevendo sua jornada como os dias de sua maior tristeza. Em meio às dificuldades que ele enfrentou, ele poderia facilmente ter se afastado de Deus. Afinal, só foi dificuldade sua vida. Ele tinha tudo lá em Jerusalém. Abriu mão de tudo para ter nada no deserto.
Em vez disso, ele continuou a confiar no Senhor com fé resoluta e suportou os desafios que enfrentou até o fim de seus dias. Aprendemos com a experiência de Leí que não podemos simplesmente sentar e relaxar e esperar por um final feliz sem a parte que nos cabe seja cumprida. Sua vida nos ensina que perseverança não significa simplesmente aguentar firme. Significa entender nossas provações como uma maneira de Deus nos temperar no fogo e nos provar nas águas da adversidade, para nos ajudar a nos tornarmos refinados como aço fino. Significa aumentar nossa fé e nos esforçar para guardar os mandamentos de Deus. Significa continuação paciente em fazer o bem. Significa desejar compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo e agir de acordo com esse desejo. Significa confiar em seu amor e graça para nos sustentar em tempos difíceis. E quando chegarmos ao fim de nossos dias, irmãos, poderemos repetir o que Leí escreveu pouco antes de sua morte. O Senhor redimiu a minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. Não lhes prometo que dias ruins não virão. Os tempos difíceis são inevitáveis e eles sempre vêm. É necessário para o nosso refinamento, mas também recebemos orientações através das Escrituras sobre como enfrentar esses desafios e prosperar em meio a eles. O livro de Mórmon é uma das muitas escrituras que Deus preparou para nos guiar. Que possamos recorrer a esta escritura para buscar o conselho do Senhor, não apenas durante os momentos difíceis de nossas vidas, mas todos os dias ao buscar conhecer a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.